Francisco Bastos sempre foi conhecido na cidade como o dono do império que levava seu sobrenome. Um homem de negócios implacável, cercado de luxo e poder, mas que carregava por trás dos ternos impecáveis um vazio profundo, que nenhuma fortuna conseguia preencher. Sua mansão, com jardins perfeitamente cuidados e salões que já receberam personalidades importantes, ecoava agora apenas o silêncio de uma solidão escolhida a duras penas. Enquanto você mergulha nessa história tocante, que tal deixar aqui nos comentários de onde está assistindo? Sempre fico curioso para saber até onde essas histórias de reencontro e superação conseguem chegar, conectando corações pelo Brasil todo. A origem dessa solidão tinha nome e sobrenome: Roberto Bastos, irmão mais novo de Francisco, e principalmente o pequeno João Pedro, sobrinho que um dia encheu aquela casa de risadas infantis e travessuras. Mas as escolhas da vida, o orgulho ferido e palavras duras demais criaram um abismo entre os irmãos que... Francisco lembrava-se perfeitamente daquela última discussão, há quase 20 anos. Roberto acusava o irmão mais velho de ser frio, calculista, de colocar os negócios acima da família. Francisco, por sua vez, não conseguia entender como Roberto podia ser tão irresponsável com dinheiro, tão despreocupado com o futuro. As palavras se tornaram gritos, os gritos se tornaram ofensas, e Roberto saiu batendo a porta, levando consigo o filho pequeno e a promessa de que nunca mais voltaria. Desde então, Francisco tentara algumas vezes se reaproximar. Mandou cartas que voltaram sem resposta. Fez ligações que caíam no silêncio. Até mesmo contratou detetives para localizar o irmão. Mas Roberto parecia ter desaparecido do mapa, levando consigo o sobrinho que Francisco amava como se fosse seu próprio filho. No escritório da mansão, guardado em uma gaveta trancada a 7 chaves, Francisco mantinha suas lembranças mais preciosas: fotos de aniversários em família, desenhos que o pequeno João Pedro fizera para o tio Chico e principalmente um carrinho de brinquedo azul, último presente que dera ao menino antes do rompimento. Era um Fusca em miniatura, idêntico ao primeiro carro que Francisco comprara quando jovem, e que o sobrinho adorava empurrar pelo chão da sala, fazendo barulhinhos de motor. Todas as noites, antes de dormir, Francisco abria aquela gaveta e segurava o carrinho por alguns instantes, imaginando como estaria João Pedro agora. Seria um jovem responsável? Teria conseguido estudar? Estaria feliz? As perguntas se multiplicavam na escuridão do quarto, sem nunca encontrar respostas. A rotina de Francisco era matematicamente previsível. Acordava às 5 da manhã, tomava café sozinho, lendo jornais financeiros. Seguia para o escritório, onde comandava um império de construção civil. Almoçava sempre no mesmo restaurante. Voltava para casa no final da tarde e jantava diante da televisão, assistindo noticiários que mal prestava atenção. Era uma vida próspera, mas vazia de sentido. Aos 58 anos, Francisco havia acumulado mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas, mas não tinha com quem compartilhar suas conquistas. Não se casara, não tivera filhos, e a única família que realmente importava havia se afastado por conta de seu próprio orgulho. Era como se vivesse numa gaiola dourada, cercado de conforto, mas privado da única coisa que realmente desejava: o amor e o perdão de quem mais amava. Durante todos esses anos, Francisco desenvolvera o hábito de, aos domingos, dirigir até o bairro onde Roberto morava antes da briga, na esperança de encontrar algum vestígio da família perdida. Passava devagar pelas ruas, observando crianças brincando, imaginando se uma delas poderia ser seu sobrinho.
Mas o tempo passava, e João Pedro deixara de ser criança há muito tempo. O empresário bem-sucedido que todos conheciam escondia, na verdade, um homem quebrado por dentro, que daria tudo, toda a sua fortuna, todas suas empresas, todo o seu império, por uma única oportunidade de abraçar novamente o sobrinho e pedir perdão ao irmão. Mas a vida, até então, não havia lhe dado essa chance. Era uma manhã comum de outubro, quando Francisco acordou com uma sensação diferente, como se algo no ar sussurrasse que aquele dia seria especial. Não imaginava que o destino já havia preparado um encontro que mudaria sua vida para sempre. Um encontro que chegaria na forma mais simples e inesperada possível, através de uma entrega em sua porta. Enquanto Francisco vivia sua rotina solitária entre reuniões e decisões empresariais, do outro lado da cidade, na periferia da Vila Esperança, um jovem de 27 anos se preparava para mais um dia de trabalho que mudaria ambas as vidas para sempre. João Silva acordava todos os dias às 5 da manhã, não por escolha, mas por necessidade. Era o único sustento da casa onde morava com a mãe adotiva, Dona Maria, e 2 irmãos mais novos que ela também acolhera da vida. A rotina de João era árdua, mas ele enfrentava cada dia com a dignidade de quem sabia que o trabalho honesto era seu único caminho para uma vida melhor. Vestia o uniforme azul. João carregava consigo mais do que encomendas. Carregava sonhos. Sonhava em terminar o curso técnico que havia interrompido por falta de dinheiro. Sonhava em dar uma casa melhor para Dona Maria, que o criara com tanto amor, apesar de todas as dificuldades. E, principalmente, sonhava em um dia descobrir suas origens. Preencher as lacunas de uma infância que começara aos 7 anos, quando foi encontrado perdido e assustado numa rodoviária. Naquela manhã específica de outubro, João recebeu uma entrega especial, um pacote urgente que deveria ser entregue na mansão de Francisco Bastos, no bairro nobre da cidade. Era um endereço que ele nunca havia visitado, mas que despertava uma curiosidade estranha, como se algo dentro dele reconhecesse aquele nome, mesmo sem saber porquê. Ao chegar diante do portão dourado da mansão, João sentiu uma mistura de admiração e melancolia. Admiração pela imponência da construção, com seus jardins perfeitamente cuidados e arquitetura elegante, mas mesmo assim, não havia inveja em seu coração, apenas a determinação de um dia, através do próprio esforço, proporcionar uma vida digna aos seus. O segurança do portão, inicialmente desconfiado, verificou os documentos e a identificação da empresa, antes de permitir a entrada. João agradeceu com educação, guardou o capacete na moto e caminhou pela entrada principal, observando detalhes da decoração que, estranhamente, lhe pareciam familiares. Uma sensação inexplicável de já ter estado ali antes, mesmo sabendo que era sua primeira visita. Francisco, avisado pelo interfone sobre a entrega, desceu pessoalmente para receber o pacote. Quando abriu a porta e se deparou com João, sentiu um impacto que não conseguiu explicar. O jovem à sua frente tinha traços que despertaram uma memória adormecida. Os olhos escuros e expressivos, o sorriso sincero e principalmente uma pequena marca de nascença no lado direito do rosto, idêntica a uma que ele lembrava de ter visto muitos anos antes. Durante a entrega, João manteve a postura profissional, mas Francisco notou algo que fez seu coração disparar. Da mochila do entregador pendia um chaveiro, um Fusca azul em miniatura, exatamente igual ao carrinho que ele guardava na gaveta do escritório. As mãos de Francisco tremeram levemente ao assinar o recebimento. A conversa que se seguiu foi aparentemente casual, mas carregada de significados ocultos. Francisco perguntou o nome do rapaz, elogiou sua educação e perguntou há quanto tempo trabalhava com entregas. João respondeu com simplicidade:
contou um pouco sobre sua vida. Mencionou que morava na Vila Esperança com a mãe e os irmãos, e que apesar das dificuldades, sempre procurava manter a positividade. Foi quando o destino decidiu intervir de forma dramática. Uma tempestade súbita e intensa desabou sobre a cidade, com raios, trovões e uma chuva torrencial que transformou as ruas em rios. Francisco, vendo que João se preparava para enfrentar o temporal, insistiu para que ele esperasse a chuva passar, oferecendo abrigo na entrada da mansão. Durante aqueles 40 minutos de espera forçada, aconteceu o que mudaria tudo. Sentados na ampla varanda coberta, observando a chuva cair, Francisco e João começaram uma conversa que foi muito além das formalidades. João, tocado pela gentileza do empresário, abriu-se sobre sua história. Contou sobre ter sido adotado por Dona Maria quando criança, sobre não ter lembranças claras dos primeiros anos de vida, sobre a sensação constante de que uma parte importante de sua história estava perdida. Francisco escutava cada palavra com o coração acelerado. Quando João mencionou que havia sido encontrado numa rodoviária aos 7 anos, sem conseguir lembrar como chegara lá ou de onde vinha, Francisco sentiu as pernas fraquejarem. Era exatamente a idade que seu sobrinho tinha quando a família se separou. O mais tocante foi quando João, olhando para a chuva, confessou algo que nunca havia dito a ninguém. Às vezes, sonhava com uma casa grande, com um homem que o fazia voar como avião, e com uma música de ninar que falava sobre estrelas protetoras. Francisco teve que se segurar para não chorar. Era a mesma música que cantava para João Pedro todas as noites. Quando a chuva finalmente parou, os dois homens se despediram com um aperto de mão que durou alguns segundos a mais do que o normal. João agradeceu a hospitalidade e seguiu viagem, mas não antes de Francisco anotar discretamente a placa de sua moto. Precisava descobrir mais sobre aquele jovem que despertara memórias e esperanças que julgava mortas. Sozinho na varanda, Francisco ficou parado por longos minutos, segurando ainda o recibo da entrega. O chaveiro do Fusca azul, a marca de nascença, a idade e o bairro, os sonhos com a casa grande, eram coincidências demais para serem apenas coincidências. Pela primeira vez em 20 anos, Francisco Bastos sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na poltrona do escritório, segurando o carrinho azul, olhando para a foto amarelada do sobrinho e se perguntando se o destino havia finalmente decidido dar-lhe uma segunda chance. O que parecia uma simples entrega de encomenda poderia ser, na verdade, o início do reencontro que ele tanto havia esperado. Nos dias que se seguiram ao encontro na mansão, Francisco não conseguia tirar João da cabeça. A imagem do jovem entregador ficara gravada em sua memória como uma fotografia, que insistia em se revelar aos poucos, trazendo à tona detalhes que pareciam impossíveis de serem mera coincidência. Cada gesto, cada palavra daquela conversa improvável ecoava em seus pensamentos como um eco do passado que se recusava a morrer. Francisco passou a madrugada inteira acordado, caminhando pelos corredores silenciosos da mansão, parando diante de cada foto antiga espalhada pelas paredes. Suas mãos tremiam quando segurava as imagens de família. Ele, Roberto e o pequeno João Pedro, em momentos felizes que a vida insistiu em transformar em saudade. Era como se cada retrato sussurrasse: e se for ele? E se finalmente, na manhã seguinte, Francisco tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua busca. Cancelou todas as reuniões de negócios e se dedicou inteiramente a investigar aquele jovem que despertara uma esperança adormecida. Começou pelo óbvio. Pesquisou tudo sobre o bairro Vila Esperança,
o mesmo lugar onde Roberto havia se mudado após a briga familiar. A coincidência geográfica era o primeiro sinal que não podia ser ignorado. Mas eram os detalhes menores que faziam o coração de Francisco bater descompassado. Durante a conversa na varanda, João mencionara sua paixão pelo Corinthians, exatamente o mesmo time pelo qual o pequeno João Pedro torcia fervorosamente, chegando ao ponto de chorar quando o time perdia. O jovem também falara sobre seu amor por escondidinho de carne seca, o mesmo prato que o sobrinho pedia toda vez que visitava a avó paterna, numa receita que ela fazia especialmente para ele. Francisco decidiu agir com discrição, mas com determinação. Nos dias seguintes, começou a criar pretextos para solicitar entregas da mesma empresa, sempre especificando que fossem feitas no final da tarde, quando tinha mais tempo para conversar. Cada encontro era uma oportunidade de observar mais, de coletar mais pistas, de alimentar uma esperança que crescia a cada sinal confirmativo. Durante a segunda visita de João, Francisco notou algo que quase o fez desmaiar. O jovem tinha o exato mesmo jeito de coçar a cabeça quando estava pensativo, o mesmo tique nervoso que o pequeno João Pedro tinha quando criança. Era um gesto tão específico, tão característico, que Francisco se lembrava de brincar dizendo que o sobrinho ligava o motor do cérebro, toda vez que coçava a cabeça daquele jeito. O mais emocionante aconteceu durante a terceira entrega. João, mais à vontade com a simpatia de Francisco, contou sobre um sonho recorrente que o acompanhava desde criança. Sonhava com um homem que o pegava no colo e o fazia voar pela casa, correndo com ele nos braços enquanto imitava o som de avião. Francisco teve que se apoiar na parede. Era exatamente a brincadeira favorita que fazia com João Pedro, que chamava de voar com o tio Chico, e pedia para repetir até cansar. As semelhanças físicas também se tornavam mais evidentes a cada encontro. Além da marca de nascença no rosto, João tinha as mesmas mãos longas e dedos finos que eram característicos da família Bastos. A mesma forma de sorrir com o canto esquerdo da boca ligeiramente mais elevado. E principalmente os mesmos olhos expressivos que pareciam guardar uma tristeza antiga, mesmo quando sorria. Francisco começou a documentar tudo. Criou um arquivo secreto, onde anotava cada detalhe, cada coincidência, cada sinal que fortalecia sua suspeita. Era como montar um quebra-cabeças emocional, onde cada peça que se encaixava revelava um pouco mais da verdade que ele tanto ansiava descobrir. O momento mais tocante aconteceu quando João, numa conversa mais íntima, mencionou que às vezes cantarolava uma música sem saber de onde a conhecia. Quando começou a cantarolar a melodia, Francisco sentiu as pernas fraquejarem. Era Estrela, Estrela, a mesma canção de ninar que ele inventara para o sobrinho. Uma música única, que nunca existira em lugar nenhum, além de sua própria criação e da memória de João Pedro. Naquela mesma semana, Francisco decidiu dar um passo mais ousado. Convidou João para almoçar, alegando querer conhecer melhor os funcionários das empresas parceiras. Durante a refeição num restaurante discreto, as revelações se intensificaram. João contou sobre pesadelos recorrentes onde se via perdido numa estação de ônibus, chorando e chamando por alguém que nunca conseguia ver claramente no sonho. Francisco quase engasgou com a comida. Era exatamente assim que imaginava que João Pedro havia se perdido. Durante uma das brigas familiares mais intensas, Roberto havia saído de casa com o filho, provavelmente para a rodoviária. E alguma coisa terrível deve ter acontecido para separar pai e filho naquele momento de confusão e desespero. O jovem também confessou algo que tocou profundamente o coração de Francisco. Revelou que, apesar de amar Dona Maria como mãe verdadeira, sempre sentira um vazio inexplicável.
como se uma parte fundamental de sua identidade estivesse perdida em algum lugar do passado. Falou sobre acordar às vezes com a sensação de que havia esquecido algo muito importante, mas sem conseguir lembrar o que. Durante o almoço, Francisco mostrou discretamente algumas fotos antigas no celular, alegando que eram de projetos familiares antigos. Quando João viu uma imagem da mansão Bastos de 20 anos atrás, com um jardim ligeiramente diferente, comentou que o lugar lhe parecia estranhamente familiar, como se já tivesse brincado naqueles jardins em algum momento da vida. O jovem ficou pensativo por alguns instantes. Coçou a cabeça do jeito característico e respondeu que às vezes, em flashes de memória, se lembrava de alguém o chamando de Joãozinho Pequeno ou JP. Francisco teve que se desculpar e ir ao banheiro para chorar. Eram exatamente os apelidos carinhosos que ele usava para o sobrinho. Quando voltaram para a mansão, após o almoço, João fez um comentário que selou definitivamente as suspeitas de Francisco. Olhando para o portão dourado, disse que toda vez que chegava ali, sentia uma sensação estranha de chegada em casa, como se aquele lugar guardasse memórias felizes que sua mente não conseguia acessar completamente. Naquela noite, Francisco não conseguiu pregar os olhos. Ficou na poltrona do escritório até o amanhecer, segurando o carrinho azul e olhando para as fotos antigas, agora com a certeza quase absoluta de que o destino havia finalmente respondido suas orações. Todos os sinais apontavam para a mesma conclusão impossível de ignorar. João Silva, o entregador humilde da Vila Esperança, era na verdade João Pedro Bastos, seu sobrinho perdido há 20 anos. Era hora de descobrir a verdade definitiva. Francisco sabia que precisava agir, mas também sabia que precisava ser cuidadoso. Não podia simplesmente confrontar João com sua suspeita sem ter certeza absoluta. Afinal, estava lidando com duas vidas que poderiam ser completamente transformadas por essa revelação, a sua própria e a do jovem que talvez fosse a família que ele tanto procurava. O destino havia plantado as sementes do reencontro. Agora era preciso ter coragem para cultivá-las até que se transformassem na verdade que ambos, sem saber, tanto precisavam descobrir. Com o coração dividido entre esperança e medo de se decepcionar novamente, Francisco decidiu que era hora de transformar suspeitas em certezas. Na manhã seguinte ao almoço com João, cancelou todos os compromissos e se trancou no escritório com uma missão que poderia mudar sua vida para sempre: descobrir definitivamente se aquele jovem entregador era realmente seu sobrinho perdido. Francisco começou sua investigação de forma metódica e discreta. Primeiro, ligou para seu advogado de confiança, Dr. Henrique, e pediu para que localizasse todos os registros possíveis sobre Roberto Bastos e seu filho João Pedro a partir de 2004, ano da separação familiar. Queria certidões, documentos de mudança, registros escolares, qualquer pista que pudesse revelar o que acontecera com sua família perdida. Enquanto aguardava os resultados da busca oficial, Francisco contratou um investigador particular, o mesmo que havia usado anos antes nas tentativas frustradas de reencontrar o irmão. Dessa vez, porém, tinha informações muito mais específicas: o nome João Silva, a empresa de entregas onde trabalhava, o endereço na Vila Esperança. E principalmente a idade exata que batia perfeitamente com a de seu sobrinho. As primeiras descobertas chegaram em 2 dias, e foram ao mesmo tempo esclarecedoras e dolorosas. O investigador encontrou registros de que Roberto Bastos havia realmente morado na Vila Esperança, entre 2004 e 2006, exatamente no período posterior à briga familiar. Mais chocante ainda, descobriu que Roberto havia morrido em 2007, vítima de um acidente de trabalho,
e que na época de sua morte havia um filho menor sob os cuidados de uma as. Francisco sentiu o mundo desabar quando soube da morte do irmão. Todas aquelas tentativas de reconciliação que fez ao longo dos anos, todas as cartas não respondidas, todos os telefonemas que caíam no vazio, Roberto já não estava mais vivo para recebê-las. A dor da perda se misturou com a culpa devastadora de saber que desperdiçara anos de orgulho que poderia ter usado para perdoar e ser perdoado. Mas havia mais informações. Os registros mostravam que após a morte de Roberto, a criança, identificada como João Pedro Bastos, então com 9 anos, havia desaparecido do sistema oficial. Não havia registros de adoção formal, nem de transferência para parente. Era como se o menino tivesse simplesmente sumido dos documentos governamentais, provavelmente acolhido informalmente por alguém que não seguiu os trâmites legais. Francisco passou a noite inteira acordado, processando essas informações devastadoras. Agora tinha quase certeza de que João Silva era seu sobrinho, mas também sabia que o jovem crescera sem saber sua verdadeira identidade, criado por Dona Maria, que pelo visto o havia encontrado perdido e assustado, e decidiu cuidar dele sem envolver as autoridades. No dia seguinte, Francisco tomou uma decisão corajosa. Decidiu ir pessoalmente à Vila Esperança para conhecer o lugar onde João morava e, se possível, conversar com Dona Maria. Queria entender como tudo havia acontecido, como seu sobrinho acabara sendo criado por uma estranha e, principalmente, como poderia revelar a verdade sem destruir a família que João conhecia e amava. A viagem até a periferia foi uma experiência transformadora para Francisco. Acostumado ao luxo e ao conforto, ele se viu em ruas de terra, casas simples, crianças brincando na rua descalças. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que pulava de vida e humanidade de uma forma que a sua mansão vazia nunca tivera. Quando chegou ao endereço de João, Francisco ficou emocionado ao ver uma casa pequena, mas extremamente bem cuidada. Tinha um quintal minúsculo, com flores plantadas em latas reutilizadas, roupas no varal balançando no vento e o som de risadas vindas de dentro. Era o tipo de lar simples, mas cheio de amor, que sua fortuna nunca conseguiu comprar. Dona Maria o recebeu com desconfiança inicial, mas quando Francisco se apresentou como um amigo de João, interessado em ajudar o rapaz nos estudos, ela o convidou para entrar. A casa era modesta, mas impecavelmente limpa e organizada. Nas paredes, fotos de João em várias idades, certificados de escola, desenhos infantis guardados com carinho. Era a documentação visual de uma infância feliz, apesar das dificuldades. Durante a conversa, Francisco ouviu a versão de Dona Maria sobre como João chegara à sua vida. Ela contou que o encontrara numa madrugada de 2007, perdido e chorando numa parada de ônibus, sem conseguir dizer seu nome completo ou de onde vinha. Estava assustado, com fome, e só conseguia repetir: "Quero meu pai, quero meu pai." Como não havia ninguém procurando por ele, e ela estava passando por um período difícil após perder um filho, decidiu levá-lo para casa e cuidar dele. O mais tocante foi quando Dona Maria mostrou uma pequena mochila que João carregava quando o encontrou. Dentro, apenas algumas roupas infantis, um carrinho azul de brinquedo. Francisco quase desmaiou ao reconhecer o Fusca que dera de presente, e um papel amassado com um nome escrito à mão: João Pedro. Como o menino insistia que se chamava apenas João, ela registrou-o como João Silva, usando seu próprio sobrenome. Francisco teve que se controlar para não explodir em choros ali mesmo.
todas as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixavam. João Pedro havia se perdido do pai durante a confusão que se seguiu ao acidente de Roberto, e por uma graça divina, acabou sendo cuidado por uma mulher de coração imenso, que o amou como filho verdadeiro. Quando Dona Maria mencionou que João, às vezes, tinha pesadelos, falando sobre um tio Chico e uma casa grande, Francisco não conseguiu mais conter a emoção. Com lágrimas nos olhos, revelou quem realmente era e por que estava ali. Contou sobre a briga com Roberto, sobre 20 anos procurando pela família perdida, sobre as coincidências impossíveis que o levaram até João. A reação de Dona Maria foi de choque inicial, seguido de uma compreensão profunda. Ela sempre soube que João tinha uma história anterior à chegada na sua casa. Sempre notou que ele carregava memórias fragmentadas de uma vida diferente. Agora tudo fazia sentido. Os sonhos, a inteligência natural do menino, a educação que demonstrava mesmo sendo tão pequeno quando o encontrou. O mais impressionante foi quando Dona Maria confessou que às vezes João falava dormindo, chamando por tio Chico e dizendo que queria voar de avião como antigamente. Ela nunca entendeu o que significavam essas palavras, mas sempre imaginou que fossem lembranças de alguém importante que ele havia perdido. Francisco e Dona Maria passaram horas conversando, chorando juntos, reconstruindo os 20 anos de história perdida. Ela contou sobre como criou João com amor, sobre os sacrifícios que fez para dar-lhe educação, sobre a alegria de vê-lo crescer como um jovem honesto e trabalhador. Francisco contou sobre o vazio que a ausência do sobrinho deixara em sua vida, sobre o arrependimento de não ter se reconciliado com Roberto a tempo, sobre como encontrar João era como receber uma segunda chance de Deus. Juntos, eles chegaram à conclusão de que precisavam contar a verdade para João, mas de forma cuidadosa, respeitando os sentimentos dele e a família que Dona Maria construiu. Não era apenas uma questão de revelar a identidade verdadeira. Era sobre reunir duas famílias que se amavam, cada uma à sua maneira, e encontrar uma forma de honrar tanto o passado quanto o presente. Francisco saiu da Vila Esperança transformado. Tinha certeza absoluta de que encontrara seu sobrinho, mas também sabia que a revelação dessa verdade precisaria ser feita com muito amor, cuidado e respeito por todos os envolvidos. Afinal, não era apenas sua vida que mudaria, era a vida de João, de Dona Maria e de toda uma família construída com amor nas circunstâncias mais improváveis. Agora restava a parte mais difícil: como revelar para João que sua vida inteira estava prestes a ganhar um novo capítulo. Um capítulo que incluía um tio que nunca parou de procurar por ele, e uma fortuna que nunca imaginou que, após a reveladora conversa com Dona Maria, Francisco passou 3 dias sem dormir direito, planejando como abordar João com a verdade que mudaria ambas as vidas para sempre. Sabia que não podia simplesmente chegar e anunciar: "Você é meu sobrinho perdido." Precisava de delicadeza, de provas concretas e principalmente de muito amor para conduzir essa revelação da forma menos traumática possível. Francisco decidiu que o melhor seria convidar João para um jantar especial na mansão, criando um ambiente íntimo onde pudessem conversar com calma e privacidade. Ligou para a empresa de entregas e solicitou que João fizesse uma entrega especial no final da tarde de sexta-feira, mas dessa vez com um convite diferente. Queria que ele ficasse para jantar, alegando que desejava conversar sobre uma oportunidade de trabalho que poderia mudar sua vida. João aceitou o convite com a educação de sempre, mas chegou à mansão visivelmente nervoso. Nunca havia jantado numa casa tão luxuosa. E não,
Francisco notou o desconforto do jovem e fez o possível para deixá-lo à vontade, servindo uma refeição simples, escondidinho de carne seca, lembrando-se de que era o prato favorito que João mencionara. Durante o jantar, Francisco conduziu a conversa de forma cuidadosa, perguntando mais sobre a infância de João, sobre Dona Maria, sobre suas primeiras lembranças. A cada resposta, sentia o coração apertar ao reconhecer fragmentos da história que já conhecia, mas agora contada pela perspectiva de quem viveu aqueles momentos difíceis. João, aos poucos, foi se abrindo mais do que nunca antes. Talvez fosse o ambiente acolhedor, talvez fosse a sensação inexplicável de confiança que sentia por Francisco, mas começou a compartilhar memórias que nunca havia contado para ninguém. Falou sobre pesadelos recorrentes onde se via perdido numa estação, sobre sonhos com um homem que o fazia voar, sobre uma música de ninar que às vezes cantarolava sem saber de onde a conhecia. O momento decisivo chegou quando Francisco, com as mãos tremendo, se levantou da mesa e disse que tinha algo muito importante para mostrar. Foi até um escritório e voltou com uma caixa de madeira antiga. Sentou-se ao lado de João e, com a voz embargada pela emoção, começou a retirar objetos que contavam uma história. Primeiro, mostrou fotos antigas, ele, Roberto e um menino pequeno em várias idades. João olhou fixamente para as imagens, e Francisco notou como seus olhos se arregalaram ao reconhecer traços familiares naquele rosto infantil. Depois mostrou desenhos infantis guardados com carinho, todos assinados João Pedro com a letra trêmula de criança. Mas foi quando Francisco retirou o carrinho azul da caixa que João literalmente empalideceu. Suas mãos tremeram ao pegar o brinquedo, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ele soubesse explicar por quê. Era idêntico ao que guardava desde a infância, o mesmo que Dona Maria disse que ele carregava quando o encontrou. Francisco, vendo a reação do jovem, decidiu que era hora de revelar a verdade completa. Com a voz quebrada pela emoção, começou a contar a história desde o início. A briga com Roberto, o desaparecimento da família, os 20 anos de busca, as coincidências impossíveis que os trouxeram de volta um ao outro. João ouviu em silêncio absoluto, processando informações que reescreviam completamente sua compreensão sobre si mesmo. Quando Francisco disse as palavras, "Você é João Pedro Bastos, meu sobrinho", o jovem teve que se apoiar na mesa para não cair. Era como se todas as peças dispersas de sua identidade finalmente encontrassem seus lugares. As lágrimas vieram em abundância quando Francisco contou sobre Roberto, sobre como o irmão havia morrido sozinho, sobre como João havia se perdido na confusão que se seguiu ao acidente, sobre como o destino havia conspirado para separá-los por tanto tempo. João chorou não apenas pela descoberta de suas origens, mas pela dor de saber que cresceu sem conhecer o pai verdadeiro. O abraço que se seguiu foi de 20 anos de saudade comprimidos em um único momento. Francisco segurou o sobrinho como se temesse que ele desaparecesse novamente, sussurrando pedidos de perdão por não ter encontrado antes, por não ter salvado Roberto a tempo, por todos os anos perdidos. João, por sua vez, segurava o tio como se abraçasse todas as respostas que sempre procurou. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, começaram a reconstruir a história familiar. Francisco mostrou todos os álbuns, contou sobre as tentativas de reconciliação com Roberto, sobre como nunca parou de procurar, sobre como a cada aniversário do sobrinho era um dia de dor e esperança. João compartilhou memórias que finalmente faziam sentido. Os sonhos com a casa grande, a sensação de familiaridade com a mansão, a música que cantarolava, e que agora sabia ter sido criada pelo próprio tio.
O mais emocionante foi quando João admitiu que sempre soube, de alguma forma inexplicável, que sua história era mais complexa do que aparentava. Falou sobre a sensação constante de estar procurando por alguém, sobre como se sentia completo pela primeira vez na vida, sobre como todas as suas características, desde gostos até trejeitos, finalmente faziam sentido dentro de uma história familiar. Francisco, com cuidado, explicou sobre a herança, sobre como João era legalmente seu herdeiro, sobre como nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Mas o que mais tocou o jovem não foi a perspectiva da riqueza. Foi saber que tinha uma família, que tinha raízes, que sua existência fazia parte de algo maior. A noite se estendeu até o amanhecer. Tio e sobrinho conversaram sobre tudo, sobre Roberto, sobre Dona Maria, sobre os planos para o futuro, sobre como honrar tanto a família biológica quanto a família do coração que criara João. Decidiram juntos que Dona Maria sempre seria a mãe verdadeira de João. Mas agora ele também tinha um tio que o amava como filho. Quando o sol nasceu, eles estavam no jardim da mansão, observando as primeiras luzes do dia. João brincou de voar de avião nos braços de Francisco, exatamente como faziam quando ele era criança. Era como se o tempo não tivesse passado, como se aqueles 20 anos de separação fossem apenas um pesadelo ruim que finalmente chegara ao fim. O confronto emocional havia terminado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Agora, eles tinham que aprender a ser família novamente, honrando o passado perdido e construindo um futuro que incluísse todos os que amavam. O amanhecer trouxe consigo uma clareza que ambos jamais haviam experimentado. Francisco e João passaram a manhã inteira no jardim da mansão, reconstruindo 20 anos de história perdida, preenchendo lacunas que pareciam impossíveis de serem reparadas. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que aquele reencontro acontecesse da forma mais perfeita possível. Francisco decidiu que era hora de oficializar aquela revelação de uma forma que marcasse para sempre suas vidas. Ligou para Dr. Henrique, seu advogado, e pediu para que viesse urgentemente à mansão com todos os documentos necessários para confirmar legalmente a identidade de João Pedro Bastos. Queria que não restasse nenhuma dúvida, nenhuma margem para questionamentos futuros. Quando o advogado chegou, trazia consigo uma pasta recheada de documentos que confirmavam toda a investigação. Certidão de nascimento original de João Pedro, documentos de Roberto, registros escolares dos primeiros anos, tudo batia perfeitamente com a história que haviam reconstruído. O teste de DNA, embora desnecessário diante de tantas evidências, foi colhido para tornar tudo oficial e indiscutível. João segurava os documentos com as mãos trêmulas, lendo seu nome verdadeiro impresso em papéis oficiais pela primeira vez em 20 anos. João Pedro Bastos era estranho e familiar ao mesmo tempo, como vestir uma roupa que sempre foi sua, mas que havia esquecido que possuía. A parte mais emocionante da revelação aconteceu quando Francisco levou João até um quarto na mansão que havia permanecido fechado durante todos aqueles anos. Era o antigo quarto do menino, preservado exatamente como estava no dia da separação familiar. Brinquedos ainda organizados nas prateleiras, roupas pequenas no armário, desenhos pregados na parede, um santuário de memórias que Francisco mantivera intocado na esperança de um dia poder mostrá-lo novamente ao sobrinho. João entrou no quarto e foi tomado por uma onda de lembranças que chegaram como uma enxurrada. Reconheceu cada brinquedo, cada detalhe da decoração, cada cantinho onde brincava. Foi até a janela e apontou para uma árvore no jardim, contando para Francisco como costumava subir nela para pegar mangas, exatamente como o tio se lembrava que ele fazia.
o momento mais tocante foi quando Francisco abriu o armário e mostrou roupas que havia comprado para João Pedro ao longo dos anos, sempre apostando que um dia ele voltaria, sempre comprando tamanhos maiores conforme a idade que o menino teria. Havia camisas, calças, tênis, tudo guardado com etiquetas ainda presas, esperando por um reencontro que finalmente acontecera. João pegou uma camisa que estava marcada para 15 anos e a segurou contra o peito, imaginando como teria sido crescer naquela casa, com aquele tio que nunca deixou de amá-lo. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto compreendia a dimensão do amor que Francisco havia guardado por ele durante 2 décadas. A revelação ganhou um tom ainda mais especial quando Francisco mostrou algo que João nunca imaginou que existisse: um diário. Durante todos aqueles anos, Francisco escrevera cartas para o sobrinho perdido, contando sobre seu dia, sobre as tentativas de encontrá-lo, sobre como sentia sua falta. Eram centenas de páginas escritas com amor, esperança e saudade. João leu algumas das cartas com o coração apertado. Cada palavra era um pedaço do amor que perdeu, mas que agora descobria ter sempre existido. Francisco havia anotado cada aniversário, cada Natal, cada momento importante, imaginando como seria se João estivesse ali. Era a documentação mais pura de um amor incondicional que resistiu ao tempo e à distância. A revelação se completou quando Francisco levou João até seu escritório e mostrou a gaveta especial onde guardava o carrinho azul idêntico ao que o jovem possuía. Colocaram os 2 carrinhos lado a lado na mesa. Eram exatamente iguais, como 2 partes de um mesmo conjunto que finalmente se reencontravam. João então entendeu completamente o significado daquele objeto que carregara durante toda a vida. Não era apenas um brinquedo. Era o elo físico que o conectava à sua verdadeira história, a prova material de que nunca estivera realmente sozinho no mundo. O mais surpreendente foi quando Francisco revelou que havia criado um fundo de educação para João Pedro anos atrás, depositando dinheiro todos os meses na esperança de um dia poder custear os estudos do sobrinho. Agora, esse fundo se tornara uma quantia considerável que permitiria a João realizar todos os sonhos acadêmicos e sempre tivera. Mas Francisco deixou claro que a herança financeira era apenas um detalhe. O que realmente importava era ter sua família de volta. Era poder amar e ser amado novamente. Saber que nunca mais estaria sozinho. João compreendeu que ganhara muito mais que dinheiro. Ganhara uma identidade, uma história, um lugar no mundo. A revelação se encerrou com uma ligação emocionada para Dona Maria. João queria que ela soubesse imediatamente sobre a descoberta, que entendesse que nada mudaria no amor que sentia por ela. Francisco fez questão de falar pessoalmente com a mulher que criara seu sobrinho, agradecendo infinitamente por ter dado amor, educação e dignidade ao menino quando ele mais precisava. Dona Maria chorou de alegria ao telefone. Sempre soubera que aquele dia chegaria. Sempre intuíra que João tinha uma família biológica em algum lugar. Estava feliz por ver seu filho do coração finalmente completo, finalmente conhecendo suas origens, finalmente tendo todas as peças de sua identidade no lugar certo. Quando a ligação terminou, Francisco e João se abraçaram novamente. Mas dessa vez, o abraço carregava a certeza absoluta de que eram família, de que pertenciam um ao outro, de que nunca mais se separariam. A revelação estava completa, e com ela começava uma nova vida para ambos. Uma vida onde o passado doloroso dava lugar a um futuro cheio de amor, união e possibilidades infinitas. Os dias que se seguiram à revelação foram de mudanças profundas e transformadoras para todos os envolvidos.
Francisco finalmente havia encontrado o sentido que sua vida precisava, enquanto João descobria um mundo de possibilidades que nunca imaginou que pudesse existir. Mas a transformação mais bonita era ver como duas famílias, a biológica e a do coração, se uniam para formar algo ainda maior e mais forte. A primeira grande mudança aconteceu quando Francisco insistiu que Dona Maria e os 2 filhos adotivos menores se mudassem para uma casa nova que ele comprara especialmente para eles. Não era uma mansão como a sua, mas era uma residência digna, confortável, num bairro seguro, com quintal grande onde as crianças pudessem brincar sem preocupações. Francisco queria retribuir todo o amor que ela dera a João durante os anos mais difíceis. Dona Maria inicialmente resistiu, alegando que não precisava de caridade. Mas Francisco explicou que não era caridade, era gratidão. Era o mínimo que podia fazer pela mulher que salvara seu sobrinho e o criara com tanto amor quando ele mais precisava. Eventualmente, ela aceitou, entendendo que essa era a forma que Francisco encontrara de honrar a família que ela construíra com João. Para João, a transformação foi ainda mais dramática. Francisco não queria simplesmente dar dinheiro ao sobrinho. Queria dar oportunidades. Matriculou imediatamente numa das melhores universidades particulares da cidade, no curso de administração, para que pudesse aprender a gerenciar o império familiar que um dia seria seu. Mas respeitou o desejo de João de continuar trabalhando, agora não mais como entregador, mas como estagiário em uma das empresas da família. O mais bonito era ver como João lidava com sua nova realidade. Não se deixou corromper pela riqueza súbita. Manteve a humildade e os valores que Dona Maria lhe ensinara. Continuava visitando os amigos da Vila Esperança. Ajudava financeiramente as famílias mais necessitadas do bairro e fazia questão de almoçar com Dona Maria pelo menos 3 vezes por semana. Francisco observava essas atitudes com orgulho imenso. Via no sobrinho não apenas a continuação do sangue Bastos, mas principalmente a prova de que bom caráter se constrói com amor e educação, independente das circunstâncias financeiras. João era tudo o que ele sempre sonhara que um herdeiro deveria ser: honesto, trabalhador, generoso e com os pés no chão. A transformação também aconteceu no relacionamento entre eles. Aos poucos, foram construindo uma intimidade que misturava a cumplicidade de tio e sobrinho com a amizade de 2 homens que se admiravam mutuamente. Francisco ensinava a João sobre negócios, sobre responsabilidades familiares, sobre como usar a riqueza de forma construtiva. João, por sua vez, ensinava ao tio sobre simplicidade, sobre encontrar alegria nas pequenas coisas, sobre como a felicidade verdadeira não tem preço. Juntos, eles estabeleceram uma rotina especial. Todos os domingos se reuniam na mansão. Não apenas eles 2, mas toda a família expandida. Dona Maria, os irmãos adotivos de João, alguns amigos próximos. Era como se Francisco finalmente tivesse a família grande e barulhenta que sempre desejara, mas nunca soubera como construir. O momento mais emocionante da transformação aconteceu quando João se formou na universidade, 3 anos depois do reencontro. Francisco estava na primeira fila da formatura, chorando de orgulho como o pai que nunca pôde ser. Dona Maria estava ao seu lado, igualmente emocionada, vendo o menino que criara se tornar um homem bem-sucedido e feliz. No discurso de formatura, João agradeceu publicamente tanto a Francisco quanto a Dona Maria, chamando-os de meus 2 pais, um que me deu origem, outro que me deu vida. Não havia olho seco na plateia quando ele dedicou seu diploma à família que me perdeu, à família que me encontrou, e ao destino que nos reuniu novamente.
A transformação se completou quando Francisco oficialmente nomeou João como vice-presidente da empresa familiar. Não era apenas nepotismo. O jovem havia provado sua competência, sua dedicação e principalmente sua integridade. Os funcionários antigos que acompanharam Francisco durante anos ficaram impressionados com a humildade e a inteligência do novo herdeiro. Mas talvez a transformação mais bonita tenha sido ver Francisco sorrir novamente. Durante 20 anos, ele havia sido um homem bem-sucedido, mas triste, rico, mas solitário. Agora era um homem completo. Tinha propósito na vida. Tinha alguém para quem deixar seu legado. Tinha uma razão para acordar todos os dias com esperança no coração. João, por sua vez, floresceu de uma forma que nem ele mesmo imaginava ser possível. Descobriu talentos para os negócios que não sabia que possuía. Desenvolveu uma confiança que vinha não apenas do dinheiro, mas principalmente do amor e do apoio que recebia. Era como se todas as peças de sua personalidade finalmente encontrassem espaço para se manifestar plenamente. A maior prova da transformação aconteceu quando eles decidiram criar uma fundação em nome de Roberto Bastos, dedicada a ajudar crianças perdidas ou separadas de suas famílias. Era uma forma de honrar a memória do pai de João e de transformar sua dor em esperança para outras pessoas que passavam pela mesma situação. 5 anos após o reencontro, Francisco e João haviam se tornado não apenas família, mas parceiros em todos os sentidos. Trabalhavam juntos, sonhavam juntos e, principalmente, amavam juntos. Amavam a família que construíram, amavam a vida que reconstruíram e amavam a segunda chance que o destino lhes concedera. A transformação estava completa. 2 vidas que pareciam condenadas à solidão e ao vazio haviam se tornado uma história de amor, reunião e esperança. Provaram que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar e principalmente que o amor familiar é a força mais poderosa do universo. E assim, chegamos ao final de uma história que nos ensina que os milagres não acontecem apenas nos filmes ou nos livros. Eles acontecem na vida real, para pessoas reais, quando menos esperamos e da forma mais inesperada possível. A história de Francisco e João Pedro é a prova viva de que o amor familiar transcende o tempo, a distância e qualquer circunstância que a vida possa impor. O que mais impressiona nessa jornada é como uma simples entrega, algo tão comum no nosso dia a dia, pôde ser o ponto de partida para transformar completamente 2 vidas. Francisco, que havia desistido de encontrar sua família, descobriu que o destino tinha outros planos. João, que cresceu sempre sentindo que faltava algo em sua vida, finalmente encontrou as respostas que procurava há tanto tempo. Mas essa história não é apenas sobre reencontro. É sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como é possível reconstruir laços que pareciam perdidos para sempre. Francisco teve que perdoar a si mesmo pelos anos de orgulho que o impediram de se reconciliar com o irmão. João teve que aprender a equilibrar o amor pela família que o criou com a alegria de descobrir suas origens verdadeiras. A lição mais bonita que podemos tirar dessa história é que família não é apenas sobre sangue, é sobre amor, cuidado, presença. Dona Maria, que acolheu João quando ele mais precisava, é tão família quanto Francisco, que nunca parou de procurar por ele. O que importa não é de onde viemos, mas como escolhemos amar e ser amados. Essa história também nos ensina sobre a importância de nunca desistir da esperança. Francisco poderia ter parado de procurar, poderia ter se conformado com a solidão, mas manteve viva a chama da esperança durante 20 longos anos. E foi exatamente essa esperança que permitiu que ele reconhecesse os sinais
quando eles finalmente apareceram. Para todos que estão assistindo e já viveram algum tipo de separação familiar, saibam que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, as pessoas que procuramos estão mais perto do que imaginamos. Às vezes, basta um olhar atento, um coração aberto e a coragem de acreditar que os milagres ainda acontecem. A história de Francisco e João Pedro nos lembra que cada encontro casual pode ser o início de algo extraordinário. Que cada pessoa que cruza nosso caminho pode carregar consigo uma peça do quebra-cabeças que estamos tentando montar. Que cada dia pode ser o dia em que nossa vida muda completamente para melhor. O mais lindo de tudo é ver como eles honraram tanto o passado quanto o presente. Não apagaram a história que viveram separados, mas a transformaram no fundamento para construir um futuro ainda melhor. Mostraram que é possível curar feridas antigas sem esquecer as lições que elas nos ensinaram. Hoje, Francisco e João continuam trabalhando juntos, construindo não apenas um império empresarial, mas principalmente um legado de amor e união familiar. A fundação que criaram, em nome de Roberto, já ajudou centenas de famílias a se reencontrarem, transformando sua própria dor em esperança para outras pessoas. E você, que acompanhou essa jornada até o fim, já parou para pensar em quantas pessoas especiais podem estar esperando por um reencontro? Já pensou em como um gesto simples, uma palavra gentil ou apenas estar presente pode mudar a vida de alguém? Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já viveu ou conhece alguém que passou por um reencontro emocionante como esse? Ou simplesmente nos conte de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível ver como histórias de esperança conseguem unir pessoas de todos os cantos do Brasil. Não esqueça de deixar seu like se acredita no poder dos reencontros. Se inscreva no canal para não perder mais histórias que vão emocionar e inspirar você. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que também precisa acreditar que milagres acontecem quando menos esperamos. Porque no final das contas, todos nós temos um pouco de Francisco e de João Pedro dentro de nós. Todos procuramos por alguém. Todos esperamos ser encontrados. E todos merecemos a chance de amar e ser amados incondicionalmente. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre encontra um jeito de nos reunir com quem realmente importa.